No passado, escravas foram utilizadas em procedimentos médicos desumanos em prol da ciência, onde eram submetidas às piores humilhações e totalmente desamparadas, sofrendo as piores dores físicas e psicológicas que um ser humano poderia sofrer. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos te contar sobre a complicada história do pai da ginecologia, o Dr. James Marion Sims. Tá curioso para descobrir tudo sobre ele? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. Ele foi muito estimado. Por mais de um século, James Marion Sims ostentou uma excelente reputação. Nascido em 1813 na Carolina do Sul, Sims abriu um dos primeiros hospitais femininos da história, inventou o espéculo, publicou o primeiro livro sobre cirurgia ginecológica e ganhou o título de pai da ginecologia moderna. Sims também serviu como presidente da Associação Médica Americana, foi médico pessoal de uma imperatriz e deu conselhos médicos especializados depois que o presidente James A. Garfield foi baleado. No final do século XX e no início do século XXI, porém, médicos e historiadores começaram a questionar a ética dos experimentos de Sims, que colocavam escravas em cirurgias sem anestesia, mesmo depois da anestesia já estar acessível a todos. A dor que causou a seus pacientes escravos. Embora Sims tenha sido homenageado com inúmeras estátuas, suas descrições de experiências médicas com mulheres escravas, realizadas sem anestesia, são difíceis de ler. Em seu primeiro caso cirúrgico, Sims operou uma jovem escrava chamada Lucy. Ele escreveu: "Isso foi antes dos dias dos anestésicos, e a pobre menina, de joelhos, suportou a operação com grande heroísmo e bravura. Eu tinha cerca de uma dúzia de médicos lá para testemunhar a série de experimentos que esperava realizar. No final de 5 dias estava muito doente. Ela tinha febre, pulso frequente e verdadeiro envenenamento do sangue, mas não sabíamos como chamá-lo naquele dia e hora." Durante a operação, Sims deixou intencionalmente uma esponja na bexiga de Lucy, mas ela infeccionou perigosamente. Sims relembrou: "A agonia de Lucy foi extrema. Achei que ela fosse morrer." Lucy, Betsy e Anarca, as 3 pacientes escravas. Os Sims operaram muitas mulheres escravizadas, mas sabemos apenas 3 de seus nomes: Lucy, Anarca e Betsy. Registros afirmam que durante uma operação de 1 hora sem anestesia, Lucy, de 18 anos, gritou e gritou de dor. Os Sims primeiro experimentaram com um espéculo em Betsy, usando o cabo dobrado de uma colher para examiná-la. E Anarca tinha apenas 17 anos quando Sims a operou pela primeira vez. Ela passou por um total de 30 operações, todas sem analgésicos, ao longo de um período de 4 anos. Sims também estava experimentando fechar cortes cirúrgicos após seus procedimentos. Foram necessárias 30 operações em Anarca antes que ele aperfeiçoasse a técnica. Durante anos, Sims deu pesadas doses de ópio a seus pacientes após a cirurgia, com o objetivo de induzir a constipação enquanto seus pontos saravam. Uma colher torta em uma paciente escrava. Sims inventou o espéculo vaginal, uma ferramenta importante usada pelos ginecologistas até hoje. Ele teve a ideia quando uma paciente branca visitou Sims depois de cair de um cavalo, o que causou o prolapso do útero. Depois de reparar o problema, Sims decidiu examinar mais de perto uma de suas pacientes, uma escrava chamada Betsy. Sims percebeu que, usando o cabo torto de uma colher de estanho, ele poderia diagnosticar melhor o problema médico de Betsy. Sims escreveu mais tarde que disse a seu paciente: "Betsy, eu disse que iria mandá-la para casa esta tarde, mas antes de ir quero fazer mais um exame de seu caso." Ela consentiu de boa vontade. Usando a colher, Sims diagnosticou Betsy com uma fístula. Ele também relatou: "Eu vi tudo, como nenhum homem jamais tinha visto antes."
Elogios e problemas com seu trabalho. Por décadas, a profissão médica elogiou Sims por sua pesquisa inovadora, mesmo reconhecendo os problemas éticos com a maneira como ele conduzia essa pesquisa. Como a doutora Tatiana M. Gellen descobriu em sua pesquisa, as primeiras críticas ao trabalho de Sims não surgiram até o movimento pelos direitos civis. Anestesia em pacientes brancos e negando-a a pacientes negros. O debate dos Sims geralmente se resume à questão da anestesia. Estaria Sims negando injustamente a anestesia a mulheres submetidas a procedimentos cirúrgicos, o que seria equivalente à tortura? Ou ele estava simplesmente cético em relação a uma nova ferramenta médica que ainda não estava em uso generalizado? Os defensores de Sims apontam que o primeiro uso bem-sucedido de anestesia em cirurgia ocorreu apenas em 1846, um ano após Sims começar a fazer experimentos em mulheres negras. A prática não era difundida na década de 1840, e alguns médicos preferiam operar pacientes acordados. No entanto, os críticos de Sims apontam que, quando o médico expandiu suas técnicas cirúrgicas aperfeiçoadas para pacientes brancos, ele lhes deu anestesia. Alguns sugerem que os Sims decidiram não usar anestesia ao fazer experiências com mulheres negras, porque ele subscreveu a visão racista e incorreta de que os negros não sentem dor tão forte quanto os brancos. Os avanços de Sims valeram a pena os problemas éticos. Como Sarah Zhang escreveu para o The Atlantic, implicar Sims, sugeriram seus defensores, é implicar a medicina na América em meados do século XIX. Afinal, era prática comum não usar anestesia, e a ética médica mal estava engatinhando. Os defensores mais fortes de Sims afirmam que os avanços médicos que ele fez justificam suas violações éticas. Alguns chegam a sugerir que as pacientes de Sims, escravas com fístulas, teriam consentido com os experimentos para curar seus problemas médicos, mesmo que seu consentimento não fosse legalmente exigido na época. No entanto, há lógica subjacente a tal sugestão que podemos olhar para trás e saber o que os indivíduos teriam dito ou feito se suas circunstâncias fossem diferentes, sem declarações explícitas desses indivíduos é, de certa forma, falsa. A noção de consentimento não se aplicava aos escravos. De acordo com Sims, seus pacientes clamavam por seus tratamentos. Ele descreveu ter perguntado a uma jovem escrava, Betsy, se poderia examiná-la e relatou que ela consentiu voluntariamente. É claro que, na época, os escravos não tinham o poder de negar o consentimento. Se seu dono queria que eles passassem por uma cirurgia, o escravo não poderia recusar. Mesmo se confiarmos no relato de Sims, as mulheres que ele operou sem anestesia não foram legalmente capazes de consentir ou negar seu consentimento, complicando a defesa de que Sims só operava pacientes voluntárias. Não temos nenhum registro das mulheres escravizadas. Em 2012, o jornal Annals of Surgery defendeu os experimentos de Sims, depois de reconhecer a controvérsia. Alguns escritores criticaram a ética e a moralidade de sua prática clínica porque envolvia escravos. Após esse reconhecimento, o artigo descartou o problema do consentimento do paciente, argumentando que o alívio da dor era a maior preocupação, tanto para o senhor quanto para o escravo. Uma declaração que ignora os métodos brutais de controle de escravos e a agressão nas relações de escravas com seus senhores. O artigo médico repetia a afirmação de Sims de que seus pacientes estavam dispostos a se submeter a seus experimentos. Senhoras, tanto livres quanto escravas, que sofreram com aquela calamidade e desejavam a oportunidade de serem curadas. O Dr. Sims afirmou: "Meus pacientes estão todos perfeitamente satisfeitos com o que estou fazendo por eles." Sims pode ter alegado que seus pacientes consentiram, mas não temos registros das mulheres que ele operou, incluindo 30 operações cirúrgicas em anarcas sem anestesia. Sims também fez experiências com crianças escravas. Além de seus experimentos cirúrgicos em mulheres negras, Sims também testou seus métodos em crianças negras escravizadas. Mas suas tentativas de curar o tétano neonatal não tiveram sucesso.
Como parte de seus tratamentos experimentais, Sims usou ferramentas de sapateiro para afrouxar os ossos dos crânios de crianças negras, com base na crença de que os negros eram menos inteligentes do que os brancos porque seus crânios eram muito rígidos. Embora Sims possa ter sido pioneiro em técnicas médicas importantes, ele o fez abusando de corpos negros com a convicção de que eram inferiores aos pacientes brancos. No entanto, suas opiniões estavam dentro da corrente principal da ciência médica do século XIX. Os monumentos em sua homenagem. Alguns argumentam que Sims deve ser entendido como um homem à frente de seu tempo, mas seu legado também faz parte de um longo e preocupante legado de abusar de negros como cobaias médicas. Ao operar mulheres negras sem seu consentimento, Sims se colocou na companhia do experimento de sífilis de Tuskegee. E, como acontece com outras figuras complicadas, podemos reconhecer os avanços médicos de Sims e, ao mesmo tempo, homenagear as mulheres que tiveram um papel importante nesses experimentos. Em abril de 2018, a cidade de Nova York removeu uma estátua do Central Park em homenagem a J. Marion Sims. O vice-presidente do distrito de Manhattan, Matthew S. Washington, concluiu: saudar os Sims como um herói era inapropriado e fora dos limites. Em vez disso, a estátua será transferida para o cemitério onde os Sims estão enterrados, onde uma placa colocará o trabalho dos Sims no contexto. Você já tinha ouvido falar do doutor que originou a ginecologia? O que mais te chocou sobre essa história? Deixe nos comentários. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!